Leoninos, vamos falar das energias do mês de fevereiro para vocês através do Tarô Leão. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Tawane, leitura de tarô coletiva, intuitiva, de autoconhecimento, natural, se não ressoa com você, não ressoa com todo mundo a todo momento. Então assista outras leituras, outros vídeos. Fica comigo, eu quero trazer uma leitura ao menos mensal para a gente entender a energia do mês, como a gente aproveita melhor a energia do mês. Enfim, uma leitura que pode ser diferente. Estejam abertos, né? Nem sempre leitura de tarô é apenas a previsão. É claro que o intuito, a ferramenta também pode ser, e é maravilhosa para isso, eu adoro, mas a ferramenta de autoconhecimento também existe. É uma trilha, uma jornada bacana se a gente percorrer com esse intuito, não apenas só de previsão. Vamos? Então vamos, Leão. Opa, deu um vamos aqui, até eu acordei. Vamos. Então, fevereiro para signo de Leão, por favor, tarô. Qual que é a energia para o mês de fevereiro para os leoninos que chegarem, se conectarem, se conectem, né? Coloquem a intenção de vocês aqui, permaneçam aqui, curtam, né? Fiquem aqui. Ah, não, caiu duas cartas que vieram para câncer e assim, não vou aceitar, né? Vamos seguir o baile aqui, porque se quiser ver a leitura de câncer, vai ver a leitura de câncer, né? Vamos tirar as cartas para vocês, porque... Que isso? É uma intromissão só porque eu fiz um signo anterior? Não. Então, vamos rodar as cartas aqui mais um pouquinho, né? Enquanto isso, curte, fica comigo, se inscreve se você não é inscrito, porque faz sentido não ser inscrito, né? Não faz, gente. Tem coisa que não tem sentido. Então é isso. Vamos, agora sim, né? Agora sim, né, Leão? Olha lá. Agora veio o eremita. O que vocês ainda estão precisando desabrochar? Que vocês estão num processo de introspecção, de amadurecimento, de sabedoria. O que vocês estão passando aí? Vamos lá, vamos entender. Fevereiro para Leão. Rainha de Paus. Essa Rainha de Paus sai já para 3 signos, né? Signos, talvez. Ou sai para os 4 anteriores a vocês, não sei. Tomando impulso. Vocês estão tomando impulso? Tá. Não, vieram 3 cartas de uma vez, eu não vou aceitar, não, gente. Não tem razão de ser, não falei, não tem sentido. Vamos lá, Leão. Põe essa energia aqui, que vocês estão acendendo a energia, mas ainda tá vindo só uma luzinha, né? 4 de pau. Se eu decido formar uma banda ela é composta de alguns musicistas. Vocês estão percebendo isso e percebendo quem são vocês nessa banda ou se vocês são a própria banda. Não sei, vamos lá. 8 de espadas. Mais uma, por favor. 5 de ouros. Vocês estão se perguntando por que algumas coisas não deram certo na vida de vocês ou não estão dando certo. Eu ando e daqui a pouco eu paro. Eu acho que agora vai, aí não vai. Aí eu nado e morro na praia. Vamos pedir para clarificar, né? 5 de ouros, tá fazendo o que aqui para Leão, por favor? Por isso que eu falava na banda, e por que eu saí da banda? Por que eu não acredito na banda? Se eu quero uma banda, se eu não quero... É uma análise dessa construção do porquê que eu cheguei aonde eu cheguei e por que eu não cheguei aonde eu não cheguei. Por que eu cheguei aonde eu não cheguei. Nossa Senhora. Querida, era mais fácil falar assim, né? Por que eu não cheguei aonde eu queria chegar? Talvez é um alinhamento de expectativas, de capacidades. Por isso eu falei, mas quem sou eu na banda? E aí, clarificando 5 de ouros, veio dependerado. Vocês ficaram presos em alguma ilusão aqui, né? Seja pela questão dos ganhos financeiros, materiais, ou por sair de um tipo de vida escassa. E aí vocês ainda estão parados nisso. Ainda não consegui avançar. Então ainda não entendi a regra do jogo. Ainda tô aprendendo a jogar. 8 de espadas tá fazendo aqui. O problema é que aí tem muita confusão nesse caminho, né? Seja porque aí eu começo a me sabotar achando que... tem alguma coisa desleal, ou seja, porque, não sei, ou pode ser que tenha mesmo, né, gente? Mas 8 de espadas aqui vem falando primeiro de uma ideia errônea. E aí os erros na nossa vida vão se apresentando porque a nossa ideia tá errada.
Se a gente é confuso, a gente vai ter situações confusas. Quando chega um pouco de clareza, é quase aquela chaminha da vela que eu falei, é pequenininha aqui, né? Ó, o cidadão tá com essa luz aqui saindo, mas não tô aqui parado, contemplando a luz. Né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Tô aprendendo, tô... Não sei. Vamos lá, 8 de espadas tá fazendo o que aqui pra Leão? 8 de espadas, já veio. Quis vir como um obstáculo. 5 de copas, 5 de ouro, 5 de copas. E é um redemoinho, né? Um buraco sem fundo. Eu falei isso pra Câncer, que é um abismo. E se fosse assim? E se o fulano não tivesse? E se eu tivesse feito? Essa ponderação, ela é totalmente destrutiva. Isso não é eficaz, isso não é bom. Porque é um abismo que você não vê o fundo. E aí você fica nessa... Aquele ranger... Que mostra que eu não andei na vida. Ou eu tô andando rangendo. Ai, gente. Assim, é incômodo pra quem tá ouvindo isso, né? Porque ver essa pessoa estar... E você, não é possível. Ou você já se acostumou. É uma condição sua que você tá aprisionado. Você já tá tão acostumado com isso que, assim... Por isso que veio logo de cara um eremita... falando, acho que eu nem falei que era o eremita, né? Bom, enfim, às vezes pode ser que eu como bola, vocês me desculpem. É o eremita aqui que veio no começo da jogada de vocês, né? Falando dessa introspecção, dessa sabedoria interior, desse caminhar, muitas vezes no escuro. Escuridão que vocês passam pelas próprias emoções e pelos próprios pensamentos de vocês devido a situações que não foram favoráveis para vocês. É onde eu não consegui tirar o aprendizado que eu tinha daquela situação difícil. E aí eu continuo. Continuo rangendo. Eu gostei do. Não é de todo ruim, tá vendo? Vamos lá, 4 de paus aqui pra Leão. Leão, tá fazendo sentido, curte. Comenta aqui comigo, né? De repente dá uma risada junto comigo pra saber que eu não tô passando vergonha sozinha. Pode pôr uma carinha aí de riso, você ficou engraçado, é claro, né, gente? Você ficou patético, não precisa. Me poupem dessa humilhação. Vamos lá, 4 de paus. Tá fazendo o que aqui? Carta pulou. Veio um cavaleiro de paus. 4 de paus, cavaleiro de paus. Tem alguma coisa que anima vocês em fevereiro, né? Pode ser a tal da banda. Ai, apesar de tudo isso, eu tô engajada aqui. Eu vou lá pular a marchinha de carnaval. Eu vou me jogar aqui, eu vou esquecer um pouco dos meus problemas, tá pedindo um pouco disso, assim, porque, cara, é introspecção, é o eremita, é esse 5 de copas falando que, poxa, muita coisa não deu certo, não tá dando certo, a cabeça tá dando voltas e voltas e voltas, é uns pensamentos muito loucos. E no meio de tudo isso tem ainda aqui alguma coisa boa, né? Rainha de paus, tá fazendo o que aqui? Então, aí, não sou da festa, não sou da folia, tudo bem, se vocês fazendo alguma coisa. Eu brinco assim que é mês de carnaval é no bloquinho, mas não necessariamente seja no bloquinho. Mas vocês podem estar usando o mês de fevereiro, aproveitando pra justamente ter um momento legal, bacana, com pessoas, né? Porque tem um envolvimento aqui também. Rainha de paus, por favor, pra Leão. O sol! Caramba! Tem os altos e baixos, fevereiro tem, apesar de ser um mês curto, com feriado, com tudo isso, você vai falar, nossa, mas dá pra viver tudo isso? Mas na verdade é que sim, talvez vocês estão internamente vivendo algumas coisas e no externo vocês estão querendo viver outras, e vocês estão tentando viver vidas paralelas, assim, quando não, tem alguma coisa errada que não tá certa, mas ao mesmo tempo, vamos fazer então, vamos tentar? Mas ao mesmo tempo, novamente, o eremita me fala assim, dá uma estudada antes também, não esquece que você tá caminhando aqui com algumas dores, não esquece que a sua cabeça não tá muito boa, então, né, você não tá muito bem, seja financeiramente, você tá pendurado, você tá com a corda no pescoço, então dá uma analisada, dá uma ponderada, mas dá pra aproveitar algumas coisas, de repente a bandinha ali é de graça, não vou gastar, de repente, né, uma pessoa que vale a pena aí, ou, enfim... Tem algumas coisas que valem a pena, mas precisa desse discernimento de vocês, que pode estar difícil de ter discernimento nesse momento, mas encontrar justamente esse lugar de, então tá, isso daqui vale a pena pra mim, deixa eu tentar. Eremita tá fazendo o que aqui pra Leão? Por favor, clarifica pra mim. 10 de espadas.
Gente, é tudo que eu já falei, vem reforçando esse lugar de assim, eu só tô aqui parado pensando, minha cabeça não tá muito legal, meus sentimentos, porque eu passei por coisas. Então eu preciso entender que esse momento. Ah, Teora, mas eu tô passando por isso há 30 anos. Então, assim, em fevereiro eu vim falando que tá na hora tá na hora, tá na hora. Então, assim, tá na hora de brincar, mas tá na hora de. O cabelo tá me incomodando, tá? Tá na hora de, assim, mexer os tamborins de vocês, bater os tambor de vocês, fazer algum movimento, fazer um barulho. Sim, se precisa, pede ajuda, né? Pede água, porque não fica aprisionada aqui. Faz um movimento diferente, faz uma. Ah, a dança da chuva, que é a dança do sol. Como que eu faço o sol? Tem um oráculo na sua própria magia que tem, põe o sol de volta no seu céu. Se essa carta caísse aqui para vocês, seria muito bem-vinda. Porque em algum aspecto, de repente sua vida tá muito bem no profissional, tá até bem em casa, mas vocês internamente. Porque o eremita vem falar muito desse lugar interno, não é nem que as coisas na vida de vocês não estão acontecendo. Tem movimento, tem estrutura, tem alegrias, mas por que vocês estão nesse lugar aqui? Por que tá sendo pesaroso olhar para algumas faltas que vocês passaram ou que vocês tiveram no mundo, em momentos da vida que vocês talvez tenham passado por situações onde vocês não souberam ser a pessoa que vocês poderiam ser melhor naquilo. De repente vocês mostraram a pior face de vocês, porque vocês não sabiam lidar. E aí, por não saber lidar, eu me debati com circunstâncias ruins, ruins no sentido assim, hoje eu olho e não gosto. Eu não sei, ou por que eu tenho isso em mim. Se vocês olhando ou se vocês não estão percebendo isso, eu tava falando, olha, todo mundo tem um podrinho ali dentro de si. E você tá amarrado porque você não olha pra isso e fala, ah, sou eu que sou assim, então. Ah, porque naquela situação lá que eu passei com não sei quem, o fulaninho, ele pegou a minha camiseta e nunca mais me devolveu. E aí você fica, o fulaninho nunca mais me devolveu. O fulaninho nunca mais... A camada mais difícil é falar, mas o que será que eu não tô devolvendo pra vida? Em que momento será que eu peguei coisas e eu não soube o que fazer com aquilo e fiquei com aquilo porque eu gostei daquilo, mas não era meu? E... Entende? Muito profundo. Muito terapêutico, que aí talvez realmente só para adentrar com uma leitura a gente não vai conseguir. Mas quando não é sobre o outro, tudo que acontece com a gente na vida é grande parte, né? Para não falar tudo, para não generalizar, mas enfim, somos espelhos, somos projetores, somos refletores. Então o mundo que tá acontecendo ao meu redor tá acontecendo dentro de mim. Eu não posso esquecer disso, porque senão eu fico culpando o outro, achando que a vida é o problema, tá? O inferno são os outros. O céu também são os outros. Então, por que para algumas pessoas, não, mas fulano é maravilhoso. E para outras pessoas, não, fulano é terrível. E como que pode habitar o céu e o inferno numa mesma pessoa e pessoas diferentes terem visões diferentes? Pois bem, porque ninguém é imprestável para todo mundo. Até mesmo, sei lá, fulano que matou os pais foi pra cadeia. Não tem a pessoa que se apaixona por um fulano na cadeia e descobre ali uma característica, a carência do outro se junta com aquilo e vê alguma coisa de bom ali? Você fala, nossa, mas são duas pessoas ruins juntas, mas que são pessoas que estão se vendo com aspectos, se eu acho você ruim, eu não vou me envolver com você, mas se eu enxergo alguma coisa em você, naquele momento de vida, naquela etapa, naquela circunstância, bom ou ruim, gente, estamos aqui para julgar. Você vai falar, não, aquela pessoa não poderia se relacionar nunca mais com ninguém, porque é um monstro, matou os pais, vai matar outras pessoas na vida, será? Pode ser que tenha algum aspecto, pode ser, né, gente, assim, todos os parentes, todos os cuidados pra gente não trazer esse lugar definitivo para uma vida humana que está em constante movimento. Se há salvação de todos, nem sempre, mas de grande maioria é possível. Então não vamos desconsiderar que... Por que eu tô falando tudo isso? Porque pode ser difícil você ver que você tem aspectos em você. Você pode não matar ninguém, mas dentro de você coisas corroem de uma tal maneira que você mesmo se fere de maneiras absurdas de sofrimento, de mal-estar. Só quem passa por um 8 de espada sabe o que eu tô falando. Se você não tá entendendo nada, você nunca passou por essa angústia, por esse lugar que é quase desesperador, onde algumas pessoas chegam ao extremo da própria vida, sentem de maneira tão intensa, abrupta, ruim, não, mas ruim não é nem a palavra que eu quero trazer, violenta, é um lugar muito agressivo interno, em que ele foi sutil por questões que eu não fui vendo, e aí chega uma hora do meu amadurecimento, a gente tem questões
fisiológicas, emocionais, psicológicas acontecendo, culturais. Não tem a crise dos 30, a crise dos 40, a crise dos 10. Não importa a idade, a gente não tá sempre em crise. Então, são vocês confrontando esse buraco das crises e falando assim, tá, eu tô aqui no buraco dessa crise, como que eu faço agora? Por isso que eu falei, como é que vocês fazem terapia? De qual tipo de terapias? Procurem, ressignifiquem. Se for comigo, tô à disposição, mas se não, tá? Com um profissional que vocês confiem, conheçam, enfim. Vamos lá, né? Vamos. Nossa. Como que vocês aproveitam melhor essa energia em fevereiro? Nossa, gente, a carta assim, caiu e voou em cima da carta do 8 de espadas, o próprio 8 de espadas. Como que vocês aproveitam isso? Percebendo a própria catástrofe interna, próprio caos interior. Ah, Teone, mas eu já percebo o meu caos interior, tá? Então vamos lá, né? Cada um tá num estágio, tem gente que ainda nem percebeu que tá no caos. Ou até sabe, mas assim, tô paralisada aqui. Então vamos lá. Como que vocês aproveitam melhor? Como que o leão aproveita essa energia? As de espadas, gente. Às vezes uma conversa muda tudo. Às vezes uma leitura de tarô é capaz de dar o primeiro start. Não digo nem que é a minha leitura, mas se for, que muito que bem. Mas às vezes qualquer movimento que vocês fazem, diferente do que vocês já vêm fazendo, pode fazer com que algumas coisas se desamarrem de dentro de vocês. Algumas amarras interiores. Por isso eu falei, gente, faz, sei lá, mas então eu nunca liguei pra isso. Ai, não queria me envolver com isso. Gente, faz um banho de limpeza. Vai fazer alguma coisa diferente. Vai fazer. Então, eu sou da cidade, vai pro campo. Ah, eu sou do campo, então vai pra cidade. Se você tem a possibilidade, esteja então no meio de outras realidades para quebrar algumas coisas internas de vocês. Tem coisas que precisam ser quebradas, rompidas, cortadas. E como que vocês fazem isso? Eu falei, toca o tambor, faz a dança do sol. Eu falei, é isso, as de espadas. Aproveite a energia que tá disponível para vocês. Às vezes a gente quer ficar assim, e querer inconsciente muitas das vezes, mas eu ainda quero ficar ali, é porque eu aprendi. Eu não sei sair desse lugar. Como que Leão aproveita melhor? Rainha de Paus. Já tava lá também, veio aqui, ó. Pega na mão de alguém e fala assim, vem cá, me ajuda. Essa Rainha de Paus. Isso pode ser espiritualidade, pode ser vocês... Então, eu sou super cético, sou super... Daqui a pouco amanhã você passa na lojinha ali e você compra um terço. Sei lá. Ai, fui lá e não li, sempre fui católico e de repente tô indo no centro de Umbanda. Não sei. Vem falando isso daqui aqui. Vem vocês rompendo com limites, com crenças, com... Falei de religiosidade, espiritualidade, porque veio uma Rainha de Paus. Não necessariamente religião, mas entrando em contato com filosofias, com tipos de vidas diferentes do que vocês já viveram, porque aqui as dores já chegou ao limite. Então, assim, eu já sofri demais acreditando no que eu acreditava ou tentando evitar entrar em contato com aspectos que eu falava, ah, não, isso daí deve ser bobagem. Ah, por que tem tanta gente que se identifica numa religião? Gente, a grande maioria da população é religiosa, porque é uma cultura. Eu tô inserido nessa cultura e eu quero ignorar essa cultura. Você sofre, você fica aprisionado, porque você não consegue, você fica se degladiando com a própria cultura do lugar onde você reside, sendo que seria muito mais sábio aprender com a cultura, e não que você precise se tornar religioso, mas seria muito mais sábio entender essa construção desse lugar de fazer dança, de tocar tambor, de entender como que as pessoas se relacionam com o universo. Com as pessoas dessa maneira, elas se juntam numa roda para tocar tambor, para oferecer uma divindade, para fazer uma oferenda, para fazer... Mas que bobagem! Para eles tem um significado e para eles é uma loucura isso que a pessoa fala que é uma bobagem, porque tem uma relevância, uma força, uma entrega, uma devoção que isso causa na pessoa algum tipo de benefício, porque, gente, ninguém faz nada disso se não tem... Né? Eu não tô ali tocando tambor porque é ruim, não. Eu sinto prazer, eu acredito, aquilo me dá força.
verdade ou não, não estamos aqui para falar sobre a verdade. Estamos aqui para entender, então, que isso tudo existe no mundo e é ok. Tem gente que não é um problema, e tem gente que é um problema. Tem gente que enxerga a religião como um problema. E, de fato, tudo pode ser um problema. A política, a religião, a saúde. A gente pode falar tanto de saúde. Saúde tá todo mundo cada vez mais doente, porque tem muita coisa de tudo que é lado, um bombardeio. Muita informação pode ser ruim, nenhuma informação. Então, mais uma carta de como que eles aproveitam, então, pra gente finalizar. Não, acabou, tá bom. Então, parou, gente. É isso a mensagem. Vamos tirar só com o oráculo, acredite na sua própria magia. Ficou no fundo do deck a temperança lá. Se equilibrar, né, diante dessas possibilidades, entendendo que tudo tem uma razão de ser, porque alguém enxerga a razão de ser naquilo. Então, tocar tambor tem uma razão de ser para aquela pessoa, pode não ter para você. Você nem precisa aceitar para sua vida, mas ao menos entender que para algumas pessoas isso é razão de ser. Loucura? Pode ser. É louco a gente acreditar na dança da chuva? A gente já percebeu que não é isso que vai fazer chover. Mas o ritual em si, a representatividade para aquele povo, para aquelas pessoas pode ser tão grande que não vai mudar, entende? Independente do que a previsão do tempo diga, eu tô aqui dançando, eu tô aqui fazendo, eu tô aqui interagindo, eu tô, né? Tempo falou que vai chover, eu vou colocar roupa no varal? Mas é melhor não, né? Aí eu ponho a roupa no varal, aí eu culpo, aí eu falo, mas então, a gente falou que ia chover, né? E aí a sua fé vai diminuindo. Como que você faz essa escolha de ouvir a previsão do tempo e acreditar, mesmo assim pôr a roupa? Não. Uma construção individual de vocês. Oito de espadas, a gente tá falando dessa construção. Vocês estão construindo a individualidade de vocês, individuação de vocês, mas para isso rompendo com próprias questões culturais, sociais, morais, familiares, tudo isso, para chegar em algum lugar. Lugar mais próximo que seja confortável para vocês internamente. Nossa, já até cansei. Tô até sem fôlego aqui. Vamos. Oráculo, acredite na sua própria magia para Leão. Dando luz. Espelho, não foi que somos espelhos refletores? Trate o seu corpo como o palácio que ele é. E eu diria, trate o seu tempo com o tempo que ele é. Se ele é dessa maneira... essa maneira, se meu corpo é esse, eu danço com o corpo que eu tenho. Se eu sou um cadeirante, eu vou procurar atividades onde eu me interaja com o meu corpo de cadeirante. Se eu sou uma pessoa que tem uma limitação financeira X, eu vou procurar fazer uma atividade com aquele X de dinheiro, né? Eu tenho dinheiro para fazer a aula aqui da esquina, que é R$50 por mês. Eu não tenho para fazer academia de R$500 por mês. Então, é respeitar as coisas que vocês têm disponível e utilizá-las, né? Saber usar. Trate seu corpo como o palácio que ele é. Tudo bem. Você já tem todas as possibilidades dentro de vocês. Por isso eu falo que é romper com as questões internas para descobrir esse lugar que já mora em vocês. Vocês são morada e ao mesmo tempo moradia. E vocês são moradia de coisas boas. Vocês já são um palácio e dentro de vocês pode ser que o palácio interno, interior, esteja em ruínas. Então vamos olhar para esse palácio. Ou construir, se assim vocês quiserem. Não, eu quero só uma cabaninha. Então respeite o seu corpo como a cabaninha que ele é. A sua estrutura, a sua história como a cabaninha. Estrelas, você pode manifestar todos os seus desejos. Uau! Né? Acreditar na dança dos tambores para realizar os seus desejos, então você pode. Vai do quanto de envolvimento, de energia que você coloca ali, de quanto você deposita aquilo para aquele momento e quanto está fazendo sentido. Agora, trazer sentido para as coisas é uma demanda de força, de coragem, porque talvez você vá contra ideias que você construiu até hoje. Romper com amarras de preconceitos ou de estigmas. A gente pode chamar alguma coisa de... é muito pragmático, aquilo é muito preconceito sobre de uma religião ser preconceituosa. Naquela religião lá é hipócrita. E eu sou hipócrita de achar que só existem pessoas hipócritas. Aí você, não, eu sou verdadeira. Não vamos entrar nesse mérito, porque é uma outra discussão, certo? Acho que deu para entender.
tá aqui comigo até agora, já sabe, né? Curte, fica e te espera na próxima leitura, Leão. Tchau, tchau.